Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco. Muito bem, o intuito desse vídeo, é dar continuidade no comentário referente à NR1. E agora nós, no vídeo anterior, falamos sobre o anexo 1 da NR1, uma vez que nós já comentamos todos os itens da NR1 e agora vem o anexo. Nós estamos seguindo com a segunda parte do anexo 1, sobre termos e definições, certo? Então daremos continuidade nesses comentários desse anexo 1 da NR1. Referente à ordem de serviço de segurança e saúde do trabalho, instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de segurança e saúde do trabalho. Aquela ordem de serviço, quando o colaborador ele inicia suas atividades na organização, na empresa, e aí onde que se relata os riscos ocupacionais que cada função, cada cargo tem, as obrigações do empregado, os deveres do empregado, os usos dos EPIs adequados, os treinamentos a serem ministrados para esses colaboradores, as obrigações do empregador quanto à observância das normas de segurança do trabalho, e também relatamos nessas ordens de serviço as descrições de cargos de cada função e dentre outros assuntos, certo? Organização. Organização, quando nós falamos de organização, são empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, o que significa organização? Pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Tem um ramo de uma organização, hipoteticamente, que é o comércio, ou outro, hipoteticamente, que é um escritório administrativo, outro grupo que é sobre reciclagem, outro grupo que é fundição, e dentre outras funções, outras ramos, que se faça necessário para montar uma organização. E tem as organizações que não possuem fins lucrativos, é uma organização. Tem outras naturezas, ONGs, e dentre outros que se faça necessário. Inclui, mas não é limitado a empregador, então inclui empregador, mas não é só limitado a empregador. Como eu falei, organizações que não têm fins lucrativos, ONGs, igrejas e dentre outros. Ao tomador de serviço, à empresa, ao empreendedor individual, produto rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação destes, seja incorporada ou não, pública ou privada. Então, organização inclui essas que eu acabei de ler, e dentre outras que não estão inclusas aqui, e as explicações anteriores, certo? Então, a organização é pessoa ou grupo de pessoas, tem fins lucrativos ou não, certo? Perigo ou fator de risco ocupacional, barra perigo ou fonte de risco ocupacional. A fonte, com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que, isoladamente ou em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem às lesões ou agravos à saúde. Esses perigos ou riscos ocupacionais, eles não só estão inseridos nas empresas com fins lucrativos via CLT, como também os empresas de pequenos porte, MEI, como também as instituições de caridades, ONGs, igrejas. Então tem o perigo ou risco. Se essa pessoa ou esse grupo de pessoas colocou um trabalhador, seja ele na área operacional ou administrativa, seja
remunerado ou não, né, ou fins de pessoas voluntárias, se tem um risco ou perigo, essa pessoa que contratou, chamou para trabalhar, tem que procurar a eliminar esses riscos, que pode ter um risco ocupacional ou um risco de uma atividade que seja temporária, de 1 hora, 3 horas, um dia, um mês e assim por diante, certo? Prevenção: o conjunto das disposições, aliás, ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Pessoal, tive que fazer uma pausa aí por conta de uma música, né? Mas enfim, vamos dar continuidade na prevenção. O conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Responsável técnico pela capacitação, profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado, conforme disposto em NR específica, responsável pela elaboração das capacitações e treinamentos. Então nós estamos falando de prevenção, são os conjuntos das disposições ou medidas tomadas para eliminar ou minimizar ou evitar os riscos ocupacionais. E também dos responsáveis técnicos pela capacitação, que vai capacitar um profissional na sua função, ele tem que estar legalmente habilitado, né, ou trabalhador qualificado, conforme o disposto em NR, que é o responsável pela elaboração das capacitações e treinamentos. Então tem aquele que capacita, vamos falar hipoteticamente, capacitar um eletricista. Ele tem que ter proficiência no assunto, formação para capacitar esse eletricista para trabalhar como eletricista, né? E também capacitação para os treinamentos, seja o primário, né, o treinamento primário, ou aqueles de reciclagem, e engloba também os treinamentos referentes à segurança e saúde ocupacional, certo? Risco ocupacional é uma combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade desta lesão ou agravo à saúde. Então tem um risco ocupacional que combina com a probabilidade de ocorrer lesão, agravo à saúde, né, de acordo com a severidade da lesão ou agravo à saúde, de acordo à atividade que ele está exposto. Trabalhar como vidraceiro pode causar lesões severas, com muita gravidade. Trabalhar com eletricidade, também da mesma forma. Trabalhar em altura, também da mesma forma. Setor de serviço, a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. Então você tem um setor administrativo e um setor operacional. Você tem, por exemplo, setor administrativo que é dividido em contabilidade, fiscal, SESMIT, Serviço de Segurança, Saúde, Medicina do Trabalho, RH, qualidade. Então são setores de serviço, certo? Você tem as atividades operacionais, você tem a produção, você tem o recebimento, você tem a expedição, você tem o setor de manutenção, você tem a manutenção elétrica, manutenção mecânica, manutenção de pinturas e dentre outros, certo? Trabalhador, pessoa física isenta em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros sem fim, sem vínculo de empregado. Então o trabalhador ele é o que? Uma pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como empregados e sem o vínculo de empregado. Então esse é um trabalhador. Então cabe ao contratado, quem contrata a mão de obra, certo? Eu estou contratando a mão de obra, eu tenho que ter cuidado com a integridade física desse trabalhador. Ele está trabalhando de forma voluntária, é um trabalhador.
Ele está fazendo entregando ali sua mão de obra operacional administrativa. Então cabe à entidade religiosa ou de caridade ou ONGs, né, ter os devidos cuidados com a integridade física deste trabalhador referente à segurança, medicina do trabalho. A sua integridade física tem que estar preservada, certo? Então, vamos terminar por aqui mais esse comentário da NR1. E, mais uma vez, quero dizer a vocês, é o dever do colaborador utilizar o EPI, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente. Lembre-se, quando você sai de casa, você deixou alguém, e esse alguém quer te ver inteiro de novo. Então é o seu dever cuidar da sua saúde mental, física e cuidar da sua força física também, certo? Segue aquele abraço, até a próxima, fui!